Reported speech. Como reportar algo em inglês? Olá pessoal, Marcondes Matos aqui mais uma vez para nós treinarmos o inglês de forma rápida, fácil e definitiva, inglês para concursos, ok? E aqui com o nosso Daily Academy, que vocês já conhecem muito bem, sabe como é que funciona. De manhãzinha nós enviamos para vocês um planejamento de aula com um texto pequeno, algumas questões interpretativas relacionadas a esse texto e um áudio com a leitura desse texto, onde vocês vão fazer a leitura por conta própria, tentar resolver as questões interpretativas, ouvir o áudio, fixar vocabulário, fixar pronúncia, e à tarde enviaremos um vídeo como esse, onde eu vou estar fazendo a leitura do texto com vocês, resolvendo as questões interpretativas, discutindo-as, ok? E destrinchando temas de gramática que são sempre pedidos nos editais mais importantes. E para participar, se você ainda não faz parte dos nossos grupos, ok? Entre aí no link da descrição, entre no nosso grupo, porque é lá que nós fazemos a divulgação de todo esse material. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos para a nossa aula de hoje. Nessa aula, nós vamos discutir, em nível de leitura e interpretação de texto, o texto Information Security Assessment, ok? A avaliação de segurança da informação. Em vocabulário, nós vamos ver algumas palavras relacionadas a esse texto e em gramática, nós vamos finalmente falar hoje sobre o Reported Speech, ok? Como que nós fazemos para reportar, dizer algo que nos foi dito, ok, para outra pessoa. Existem algumas regras em inglês, assim como em português, para fazer essa estrutura. E hoje nós vamos ver elas, ok? Mas como sempre, vamos começar pelo texto, pessoal. Vamos ler? O nosso texto de hoje, pessoal, do CESP, do Tribunal de Justiça do Sergipe, de 2014. So, an information security assessment is the process of determining how effectively an entity being assessed, example, host, system, network, procedure, person, known as the assessment object, meets specific security objectives. Então, uma avaliação de segurança da informação, ok, é o processo de determinar o quão efetivo uma entidade sendo avaliada, ok, como um host, um sistema, uma rede, um procedimento ou mesmo uma pessoa, conhecidos como os objetos de avaliação, se enquadram, ok, em objetivos de segurança específicos ou atendem a esses objetivos de segurança específicos. Three types of assessment methods can be used to accomplish this: testing, examination and interviewing. Então, para chegar a esse tipo de análise, três tipos de avaliações, de métodos de avaliações podem ser usados, ok? Para chegar a esse resultado: o teste, o exame e a entrevista. Testing is the process of exercising one or more assessment objects under specified conditions to compare actual and expected behaviors. Então, o teste consiste é um processo de exercer uma ou mais avaliações, ok? Objetos de avaliação, desculpem, sob condições específicas para comparar o comportamento real e o comportamento esperado daqueles objetos que estão sendo avaliados. Examination is the process of checking, inspecting, reviewing, observing, studying or analyzing one or more assessment objects to facilitate understanding, achieve clarification or obtain evidence. Então, o exame, ok, é o processo de checagem, inspeção, revisão, observação, estudo ou análise de um ou mais objetos de observação, ok, objetos de avaliação, para facilitar a compreensão, chegar a uma maior clarificação, a clareza sobre aquilo ou obter evidências. E entrevista é o processo de condução de discussões com indivíduos ou grupos, ok, dentro de uma organização, para facilitar a compreensão, chegar a uma clareza maior, a uma clarificação, ou identificar a localização de evidências, ok? Então, esses resultados de avaliações são usados para apoiar a determinação da efetividade do controle de segurança no tempo, ok? Então, um texto aqui, pessoal, bastante específico, ok? Os textos do CESP têm essa característica, mas vocês vão ver agora na nossa resolução de questões interpretativas que as informações que eles pedem geralmente não precisa que você conheça sobre avaliações de segurança de sistema. Querem apenas que vocês entendam o que o texto está tentando passar, a informação que ele está tentando passar. Vamos então à nossa primeira questão. In the text, the word accomplish has the same meaning as achieve.
Então, deixei aqui sublinhadas as palavras para vocês, para nós vermos se, conforme a questão diz, a palavra accomplish tem o mesmo significado de achieve. Então, vamos ver elas em contexto. 3 types of assessment methods can be used to accomplish this. Então, 3 tipos de métodos de avaliação podem ser usados para alcançar isso. Isso o quê? O objetivo que ele deixou bem claro antes, ok? Testar a efetividade, o quão efetivo uma entidade está sendo acessada, ok? Então, aqui assessment methods can be used to accomplish this. Então, chegar a um resultado, ok? É o significado aqui. Vamos ver agora achieve. So, interviewing is the process of conducting discussions with individuals or group within an organization to facilitate understanding, achieve qualification. Então, entrevista é o processo de conduzir discussões com indivíduos ou grupos dentro de uma organização para facilitar a compreensão e chegar à clarificação. Então, chegar, alcançar, ok? Isso que é o determinado ali e chegar à clareza, a maior clarificação, as palavras são sinônimos aqui, ok? As duas indicam chegar a um objetivo. Accomplish something or achieve something, ok? Conseguir chegar a um objetivo pré-determinado. Então, quando a questão diz que a palavra accomplish tem o mesmo significado de achieve, nesse contexto que elas duas estão inseridas aqui, isso é verdade, ok? Chegar a um objetivo. Number 2. In the sentence, assessment results are used to support the determination. The expression used to could be correctly replaced by accustomed without changing the meaning of the text. Então aqui essa questão trabalha com sinonimia. Ela diz que a expressão used to nessa frase que foi extraída do texto aqui, ela pode ser substituída por accustomed, ok? Without a change in meaning. Então pode ser substituída por acostumado. Vamos ver no texto se isso faz sentido, pessoal. Use to está bem aqui, então vamos começar a ler na última frase. Assessment results are used to support the determination of security control effectiveness over time. Então esses resultados das avaliações são usados para apoiar a determinação de controle de segurança, ok? Da efetividade de controle de segurança durante o tempo. Então, vamos substituir aqui por acostumado para ver se faz sentido, pessoal. Então, resultados das avaliações são acostumados para apoiar a determinação da efetividade de controle de segurança? Não faz sentido. E essa questão aqui, pessoal, ela brinca com o sentido de used to. Porque used to, como expressão, pode ser usado para indicar que alguém está acostumado a algo. Mas, geralmente, ela é precedida por um verbo to be, ok? Então, por exemplo, I am used to teaching English. Eu estou acostumado a ensinar inglês. Mas, nesse caso aqui, não é uma expressão no nosso texto, ok? É a palavra usado e a preposição para. Elas não são a mesma estrutura, ok? Então, quando a questão diz que ela poderia ser substituída por acostumado sem uma mudança no significado, a questão está mentindo, a questão é falsa, ok, pessoal? Então, se atentem a isso. Mesmo que a expressão used to exista e possa ser substituída por acostumado em vários contextos, nesse contexto específico aqui, não estávamos falando dessa expressão. Estávamos falando do verbo usar, ok, use, e a preposição to, para. Então, não se trata da mesma coisa. E nossa questão number 3. According to the text, the underlined word assessed is synonymous with the word accessed, ok? Então, nós temos aqui a palavra assessed, vamos achar ela no texto, ok? Para vermos se pode ser substituída por accessed, sem uma mudança no significado. So, an information security assessment is the process of determining how effectively an entity being assessed, ok? Então, aqui, uma entidade sendo avaliada, ok? Então, assessment é a avaliação, assess, que é o verbo, ok? É avaliar. Então, accessed é acessar, ok, pessoal? Access vem de access, que é acesso, e aqui é a avaliação. As duas palavras não são sinônimos em contexto nenhum, ok, pessoal? Se você conhecesse as duas palavras, não precisava nem voltar no texto,
porque não há contexto em que essas palavras possam ser usadas como sinônimos, ok? A questão logo é falsa. Bem, pessoal, fizemos aí nossas questões interpretativas. Vamos falar hoje, então, sobre o nosso tema de gramática. Hoje nós vamos falar sobre o reported speech, ok? A voz indireta em inglês. Quando nós temos que reportar algo que alguém nos disse, nós temos que falar isso para outra pessoa. Há uma estruturazinha que nós precisamos usar e nós vamos ver ela hoje, ok? Vamos ver primeiro a definição de reported speech. So, reported speech is used when someone wants to report what was said by another person. Simples assim, pessoal. Então, reported speech é usado quando alguém quer reportar o que foi dito por outra pessoa. Então, alguém te disse algo, você quer dizer a uma terceira pessoa, você reporta isso que foi dito. Para isso, exige uma certa estrutura em inglês, ok? We can use direct speech or indirect speech. Então, nós podemos usar o discurso direto ou o discurso indireto, que é o reported speech, ok? Vamos ver o exemplo, então. O Daniel disse a essa pessoa, I work in a bank, ok? A informação que ele deu foi, I work in a bank. Então, você pode reportar isso de forma direta, ou seja, você pode citar o que a pessoa disse, entre aspas, I work in a bank, e depois dizer que isso foi dito pelo Daniel. So, I work in a bank, said Daniel. Mas essa estrutura de discurso direto não é a mais comum, principalmente na linguagem falada. Você pode citar pessoas na linguagem escrita usando aspas e depois fazendo a citação àquela pessoa, ok? Fazendo a referenciação. Mas na linguagem falada isso é muito mais complicado. Por isso nós usamos o discurso indireto, reported speech. Olhem como fica a frase. Daniel said that he worked in a bank, ok? Então ele disse que ele trabalhava em um banco. Mas agora, pessoal, prestem atenção na diferença entre as duas frases, ok? Quando o Daniel está falando, quando o discurso é direto, nós temos a frase no simple present. Por quê? Ele está falando sobre uma realidade da vida dele, o trabalho dele, uma rotina, algo que se repete. Nós sabemos que para isso nós usamos o simple present. Mas, quando eu vou me referir ao que foi dito na linguagem, no discurso indireto, eu tenho que dar um passo atrás no tempo verbal. Por quê? Porque o que me foi dito já está no passado. Se o que me foi dito está no passado, eu preciso usar a forma passada para dizê-lo. Então, olhem, o verbo Daniel disse, ok, que ele trabalhava no banco. Daniel said that he worked in a bank. Então, a regra maior, pessoal, do reported speech é essa. Sempre que nós formos reportar algo que nos foi dito num discurso indireto, nós precisamos dar um passo para trás no nosso tempo verbal. Então, se eu digo algo, se algo me foi dito no tempo presente, se eu vou reportar isso, eu reporto no tempo passado. Por isso que eu tenho a tabelinha aqui, pessoal. Olhem só. Se eu tenho algo no discurso direto, no simple present, se eu vou fazer o reported speech, discurso indireto, eu coloco no simple past. Então a informação é I want a glass of water. Eu quero um copo d'água. Você vai reportar isso, você diz Anna told me she wanted a glass of water. Ela me disse que ela queria um copo d'água. Você está reportando aquela informação que te foi informada no passado, você precisa dar um passo atrás para fazer para reportar isso, ok? That, pessoal, é uma palavra que ela é opcional nesses casos, ok? Você pode usar ou você não pode usar, mas ela não é necessária, ok? Então, Anna told me that she wanted a glass of water e Anna told me she wanted a glass of water é a mesma coisa, ok? Tem o mesmo sentido. Então, tudo bem. Temos o simple present, o discurso direto. Se formos reportar, reportamos no simple past. E se temos uma frase já no simple past, se alguém já nos deu uma informação no passado, como esse exemplo. I called you. Eu te liguei, ok? Alguém me dá essa informação, eu te liguei. Eu vou reportar isso, eu digo Mary said that she had called me. Então, você se lembra que nós tivemos a nossa aula de passado perfeito, past perfect, e o past perfect é um tempo verbal que nós usamos para falar de coisas que aconteceram antes de um tempo no passado. Lembram-se? Então, se eu preciso de voltar um passo atrás para reportar uma frase que me foi dita no passado simples, eu volto e ali tenho o passado perfeito, the past perfect. A estrutura com o verbo have no passado, had,
e o verbo principal no particípio. So, Mary said she had called me, ok? A Maria me disse que ela havia me ligado, ok? Se eu tenho uma estrutura no presente contínuos, ok? Eu vou reportá-la no passado contínuos. Então alguém me diz, oh, I'm eating now. Eu estou comendo agora. Você vai reportar isso, você diz, ela disse que estava comendo naquela hora, ok? So she said she was eating then. E olha, é importante se atentar a isso, pessoal. Nossas expressões de tempo também têm que mudar. Quando ela me disse que estava comendo, era agora. Tanto que eu tenho a forma de presente contínuos. Nós usamos o presente contínuo em inglês para falar de coisas que estão acontecendo no momento. Mas quando eu vou reportar isso, já não é mais o momento. Então eu tenho que usar naquela hora, ok? I'm eating now. Oh, she said she was eating then, ok? Na próxima aula nós vamos continuar falando de reported speech e eu vou trazer mais desses exemplos com expressões de tempo que mudam quando nós temos que fazer a forma do discurso indireto, reportar algo, ok, que nos foi dito. Então, se eu tenho algo no past continuous, no passado continuous, eu tenho que ir para o past perfect continuous. She was doing her homework. Her father said she had been doing her homework, ok? Se eu tenho algo no presente perfeito, eu coloco no passado perfeito. We have been to the USA. They said they had been to the USA, ok? Se eu tenho algo no futuro com will, quando eu for reportar no discurso indireto, eu uso would, ok? He will go to the party. Ele vai para a festa. He said that he would go to the party. Ele disse que ele iria para a festa, ok? Se eu tenho algo com o modal verb can, eu uso could. So, Paul can do it for us. O Paul pode fazer isso para nós. They said Paul could do it for us. Eles disseram que o Paul poderia fazer isso para nós, ok? Então, se tiver como fazer um resumo dessa aula de hoje sobre reported speech, é isso, pessoal. Sempre que vocês forem reportar, ok, uma fala num discurso direto, reportar ela no discurso indireto, há a necessidade de tomar um passo atrás no tempo verbal para reportar essa informação, ok? Na próxima aula, nós vamos falar mais sobre reported speech. Eu vou trazer, é claro, sempre existem exceções a essas regras, ok? Situações em que você não precisa dar o passo atrás, como como reportar perguntas no reported speech, no discurso indireto e etc, ok? Mas por hoje é isso, pessoal. A gente se vê na próxima aula. Até mais!